Senhor Jesus, nosso querido mestre e amigo, estamos aqui reunidos nesta noite para mais uma oportunidade de estudos, a fim de fortalecermos a nossa caminhada terrena, naquilo que nos é próprio, que é o estudo do Espiritismo. Assim, que os bons espíritos possam nos inspirar nesta noite, onde refletiremos acerca da importância da obra de Allan Kardec em nossas vidas. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Como diz a minha avó, hoje eu vou chover no molhado. Hoje eu vou repetir coisas que provavelmente a maioria de vocês já sabem. Mas nesse ano, nesse mês, onde a gente comemora mais um aniversário de nascimento de Allan Kardec, nada mais apropriado do que a gente falar um pouquinho das suas obras para valorizar ainda mais aquilo que é o objeto dos nossos estudos, que é o Espiritismo. Porque se a gente fala de Espiritismo, nós precisamos buscar a fonte, né, de pesquisa dessa área do conhecimento. Então, nós vamos trazer algumas informações aqui para a gente refletir, e depois eu vou utilizar de um artigo publicado por um professor estudioso do Espiritismo, professor Dr. Silvio Schibeni, do Instituto de Filosofia da Unicamp, em que ele publicou já há alguns anos esse pequeno artigo, em que ele se refere às obras de Kardec, né, devido à sua extrema dimensão didática, pedagógica e educacional do espírito, e a gente vai se utilizar desse artigo com pequenos trechos, né, para a gente encerrar essas nossas reflexões aí, que vão durar aí no máximo 25 minutos a 30 minutos. Muito bem. Quando eu estava preparando esse estudo, eu me recordei de uma frase de Victor Hugo, que ele dizia que mais forte que todos os exércitos do mundo é uma ideia cujo tempo tenha chegado. Ou seja, o Espiritismo chegou na vida de cada um no seu momento certo, no seu momento próprio. E cada um vivencia a doutrina à sua maneira. Mas a doutrina é uma só. Ela traz para nós um conhecimento espiritual extremamente importante, libertador, né? Porque o conhecimento liberta. E o Espiritismo, quanto mais a gente aprende e conhece a sua estrutura, né, as ideias, os conceitos que ele traz para nós, né, quanto mais a gente se apropria desse conhecimento, mais nós vamos mergulhando, fazendo uma imersão em nós mesmos. É como aquela imagem do iceberg, né, que a gente vê na internet. O iceberg sempre tem aquela ponta pequenininha e embaixo aquele gelo enorme. Ainda há muito que estudar, há muito que se aprender, há muito que se pesquisar no campo do espiritismo. Porque nós mudamos muito ao longo da existência. Há 10 anos atrás nós éramos de um jeito, hoje nós somos de outro jeito. Vocês concordam? Então, todo mundo mudou um pouco? Com a pandemia, então, nem se fala, nós mudamos muito. E daqui a 10 anos também nós seremos diferentes. Nós estaremos em outras experiências, em outros locais, fazendo outras coisas. E a vida é muito dinâmica, por isso que é uma obra que a gente ainda vai demandar muito tempo e reflexão para a gente estudar. Então, para que serve a doutrina espírita propriamente dita? Qual que é o objetivo do espiritismo? Se a gente for traduzir de uma forma bem simplista, é tornar melhor aqueles que o compreendem. Ou seja, a doutrina espírita, assim como todas as outras doutrinas cristãs ou todas as outras ideias que têm por objetivo melhorar o ser humano de uma forma geral, ela tem, né, por objetivo fazer com que as pessoas se tornem melhores. Mas o que é se tornar melhor? É desenvolver as virtudes e, a partir da prática das virtudes, nós melhorarmos a nós mesmos e, por consequência disso, o mundo em que nós estamos inseridos. Essa mudança depende de cada um. Né? Mal comparando, eu gosto de fazer bem essa reflexão, se nós desejamos um mundo de regeneração, a pergunta que a gente deve fazer é não quando o mundo de regeneração vai começar, mas a pergunta que deve ser feita é quando nós estaremos vivendo já no mundo de regeneração intimamente. Porque o mundo é reflexo ainda da inferioridade do ser humano. Aos desajustes,
né, todas as desigualdades, todos os tipos de anomalias, todas as coisas ruins que acontecem neste mundo, é por consequência da imperfeição do homem. Quando o ser humano for melhor, o mundo será melhor. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, para nós espíritas conscientes, é quando é que nós estamos vivendo no mundo de regeneração? Porque aí, por consequência disso, todos os habitantes desse mundo vão tornar o mundo um mundo de regeneração. Então, o espiritismo tem por objetivo melhorar o mundo que nós estamos vivendo, a partir de nós mesmos. Agora, como é que é esse mundo que nós estamos vivendo? Um mundo de expiações e provas, que tem uma característica indiscutivelmente pontual. Espíritos extremamente, como é que eu diria, imperfeitos do ponto de vista moral, vivendo junto já com pessoas que têm um desenvolvimento moral mais ou menos. E nessa convergência de características, todos vão se desenvolvendo. E o mundo de expiações e provas, né, da forma que Kardec nos coloca na sua obra, ele tem vamos dizer assim, um campo de desenvolvimento muito forte, que é desenvolver as virtudes. Aonde nós vamos desenvolver as virtudes? No mundo que nós estamos agindo, na família que nós estamos inseridos, no local de trabalho onde nós estamos ali desenvolvendo as nossas faculdades, num curso que a gente faz, né? Enfim, tudo que a gente faz na vida, nós estamos, de uma certa forma, desenvolvendo as virtudes. E as virtudes, segundo Aristóteles, elas podem ser desenvolvidas de dois aspectos, de duas formas. A virtude intelectual, que é aquela que progride graças aos resultados da aprendizagem e da educação, e aí vem a relação da família, a relação, né, da escola, e a relação dessas lições que a gente aprende desde o berço, que vem por imposição da relação entre pai, mãe e filho, ou aqueles tutores que são responsáveis pela educação daquele espírito. E Aristóteles também diz que a virtude pode ser desenvolvida do ponto de vista moral. O que significa isso? Ele não é gerada por natureza, ele não vem já no homem, né, como um presente divino. Ele é resultado do hábito que nos torna capazes de praticar atos justos. Ou seja, através do hábito, nós vamos fortalecendo as virtudes. Então, para sermos pacientes, por exemplo, é necessário que a gente se esforce. Vai dirigir em São Paulo e tentar ser paciente. A virtude da paciência é um trabalho inesgotável de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que a gente produza um efeito concreto, onde nós vamos agir segundo essas virtudes no mundo que nós estamos agindo. Por que eu estou falando tudo isso rapidamente? Porque dentro de todos os conceitos que nós trabalhamos da doutrina espírita, a gente precisa entender da onde ela veio, como ela surgiu, por que ela foi estruturada daquele jeito, quem foi o organizador, o codificador, que a gente usa essa expressão, né? A pessoa que foi responsável pela organização intelectual de todos os ensinos que foram recebidos dos espíritos superiores, a maneira que isso foi construído, né? Qual é a lógica, qual foi o raciocínio. Não vai dar tempo de nós falarmos tudo isso. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos pincelar algumas informações importantíssimas para que a gente aí entre, né, no texto do professor Chibeli. Então, Allan Kardec, antes de ser Kardec, quem que ele foi? Um professor, um pedagogo, um educador. Né? Não foi a educação de rival, foi a educação da sua vida, foi o seu espírito extremamente voltado à construção ou à reconstrução do ser humano que fez com que o professor Rivard tivesse uma expressão na França inquestionável. Todas as suas grandes obras que ele produziu no campo da educação francesa, ele construiu até a maturidade, né, uma grande obra de grande relevância social para a França daquele período. E a gente entende, quando ele se deparou com aqueles fenômenos das mesas girantes e das mesas falantes, né, ele tratou aquilo com bom senso, com seu caráter científico, com a sua racionalidade extremamente aguçada, ao ponto dele dizer para o amigo dele, quando contou das mesas que falavam quando eram indagadas. Ele diz, né, uma frase que é inesquecível. Aí é outra coisa, meu amigo. Até que me provem que uma mesa tenha cérebro para pensar e nervos cérebro para pensar e nervos para sentir. Esta é uma história para me fazer dormir de pé. Olha aí a racionalidade diante dos fenômenos, que é algo que a gente deveria adotar para as nossas vidas.
para o estudo que nós fazemos do Espiritismo, né? Então, esse é o Kardec que foi totalmente forjado e formado no método científico que até hoje é vigente, né? Hoje a gente tem, a área do conhecimento é muito ampla, mas ela se converge basicamente no mesmo método, né? Que é a produção cartesiana de conhecimento. Você tem um problema, você formula uma hipótese, você testa a hipótese, você analisa os resultados. Se você aceita, você controla as variáveis e propõe novas problemáticas, e assim você vai de forma infinita produzindo conhecimento que é o resultado de tudo aquilo que nós temos do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista intelectual. Tudo que se desenvolveu no campo da ciência foi para melhorar a vida humana. As distorções, como eu já havia dito, são frutos da imperfeição do ser humano. Então, esse é Kardec, né? Esse é o Kardec que dizia lá em obras, em que é o Espiritismo, no preâmbulo da obra, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, da relação que vem dos espíritos e todos os ensinamentos que foram ditados, né, para Kardec, e a forma que ele usou para organizar esses ensinos, a gente tem aquilo que, né, o Espiritismo tem de mais rico em termos de conhecimento espírita, que são as obras, né, de Allan Kardec, que são 5 nas suas obras fundamentais e iniciais para se estudar os conceitos espíritas, e depois todos os outros livros que ele publicou, de maneira a enriquecer aquilo que ele colocou nos 5 livros. Então, os 5 livros de Kardec representam o quê? Toda a estruturação conceitual daquilo que a gente estuda em Espiritismo. Para entender Deus, é lá que a gente vai consultar. Para entender a natureza dos espíritos e os espíritos, é lá que a gente vai buscar a fonte. Para entender mediunidade, são esses 5 livros. Né? Para entender a relação nossa com o mundo espiritual, é esses livros que a gente vai buscar. Qualquer outra obra que se diz espírita tem que estar alicerçado nessas premissas que são lançadas ali. Porque isso é um funcionamento do conhecimento. Para refutar uma ideia, a gente nunca abandona aquela que foi trazida no passado, porque ela simplesmente ajuda a corroborar a um conhecimento novo. Mas, para que você contradista, né, uma tese que foi já dita anteriormente, você precisa apresentar argumentos sólidos para refutar essa ideia. O que a maioria dos pesquisadores e estudiosos do Espiritismo fala em relação à obra espírita? Os conceitos não se alteram. O que pode haver são algumas considerações que a gente acha, por exemplo, na Revista Espírita, principalmente, né? Mas Kardec tomou um cuidado absurdo para publicar nas obras, nos 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, todos os conceitos que nós precisamos para estudar a doutrina espírita. Mas, Sandro, eu posso entender o Espiritismo? Gente, o que eu vou falar agora talvez seja uma provocação, tá? Porque eu estou nessa fase de provocar para despertar conhecimento. Mas estudar André Luiz, a gente não aprende espiritismo, a gente aprende uma abordagem dada por um espírito. Mas para entender os conceitos espíritas, Kardec é muito mais sólido em termos de conhecimento. Por quê? Imagina só, na primeira edição, vou só dar um exemplo para ilustrar o que eu estou falando. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele publica isso em 18 de abril de 1857, com 501 questões. A segunda edição, que é o que a gente estuda, que é o que a gente recomenda para os alunos que vêm para o Centro Espírita fazer o curso, que a gente estuda em nossas casas, que eu tenho certeza, né, que a maioria das pessoas que estão aqui com a gente já leu pelo menos 2, 3 vezes na existência toda, né, que são esses 5 livros, esse Livro dos Espíritos. Na segunda edição, 3 anos depois, em março de 1860, ele republica essa obra, ele publica uma nota em março desse ano, dizendo que é uma obra totalmente nova, com 1019 questões. Vocês já se perguntaram por que houve uma mudança tão significativa?
Quais foram as mudanças que Kardec colocou da primeira edição à segunda edição do Livro dos Espíritos? Vocês nunca ficaram com a pulguinha atrás da orelha para tentar descobrir o que houve de mudança? Porque houve mudanças significativas. Não em termos conceituais propriamente dito. Algumas coisas sim, mas mudou por conta da maturidade do próprio codificador na análise das mensagens. A primeira edição foi realizada por análise dele das mensagens que ele recebia, com poucos médiuns. A segunda edição foi com quase 1000. E médiuns do mundo inteiro, em que ele recebia as mensagens por carta, ele lia, analisava e organizava os estudos para nós. E a maioria das pessoas acham que o Livro dos Espíritos foi feito assim: faz a pergunta e a resposta é dada pelos Espíritos. Faz a pergunta, muito pelo contrário. São ideias que Kardec foi colocando, e aí, né, ele foi organizando com a análise do consenso universal, né, médiuns que não se conhecem, produzindo mensagens mediunicamente, de fontes, de pessoas que nunca se viram. E aí ele via o fundo, ele analisava o conceito que estava ali, às vezes divergia num ponto ou no outro, mas, em suma, eram as mesmas ideias. E ele tornava aquilo como algo verdadeiro. E aí ele fazia perguntas, porque isso é um método de ensino. Você tem conceitos a serem abordados, o que você faz para as pessoas entenderem com o melhor resultado? Você faz uma pergunta para aquele conceito e o conceito te responde. Né? Tem vários livros publicados no meio espírita que tem essa metodologia. A Sueli Caldas-Schubert publicou uma vez várias ideias que Kardec escreveu, ainda ela fazia uma pergunta, chama Entrevistando Allan Kardec, no livro dela, onde ela faz perguntas e Kardec responde. Mas aquilo lá, o que é? Uma interlocução do autor com a pessoa que está escrevendo. O Livro dos Espíritos, o que é? É Kardec perguntando e os espíritos respondendo. É claro que tem algumas questões que ele perguntou nas reuniões mediúnicas, mas outras não. Isso fica evidente quando a gente analisa as diferenças entre a primeira e a segunda. E quando a gente fala nos cursos, né? Olha, nós precisamos ler a segunda edição, e a gente fala com certa veemência, é porque a segunda edição é completa. Ela é ampliada, ela é o resultado dessa maturidade de Allan Kardec. Então, o que a gente quer dizer com tudo isso? Né? Que Kardec foi, né, e ainda é para nós, aquilo que dimensiona o conhecimento espírita na sua pureza, na sua acepção mais adequada. Né? Se eu, por exemplo, sou biólogo e quero estudar a biologia, eu vou procurar entender a biologia nos manuais de matemática? Não, eu posso procurar alguns conceitos da matemática para me explicar alguns conceitos em biologia. Mas se eu quiser estudar biologia, eu preciso ir nos manuais de biologia. Então, se eu estou falando da área do conhecimento do espiritismo, eu preciso ir nas obras de Allan Kardec para buscar esse conhecimento. É o que o professor Silvio Chibene, que eu vou falar agora, né, para a gente partir para o nosso 10 minutos derradeiros finais da nossa breve conversa, ele, como ele é da área da filosofia e da ciência, o que ele fez? Isso está publicado lá no site, num blog que eles têm, do Grupo de Estudos Espíritas da Unicamp. Como ele é da área da filosofia e da ciência, a filosofia da ciência tem uma metodologia para você aplicar as áreas do conhecimento. Por exemplo, para que a biologia seja biologia, ela precisa ter essa e essa variável, precisa atender esse requisito. O que ele fez? Ele pegou essa metodologia e aplicou ao conhecimento espírita. Por exemplo, por que eu estou falando isso? A gente vai estudar fluidos. Né? Aí tem muita gente que usa a palavra energia para substituir a palavra fluido. E ele fala que não precisa. Né? Para entender o fluido que Kardec traz lá nas obras que os espíritos trouxeram, o espiritismo tem todo o conjunto de ensinamentos, né, que explicam o fenômeno, que explicam a sua filosofia. Então, nós precisamos sempre, inicialmente, buscar esses apontamentos lá nas obras de Kardec. Eu estou repetindo isso tantas vezes, né? Para depois considerar as demais obras como uma fonte de conhecimento. Isso é muito importante, por quê? Porque isso ajuda a gente a situar, né? Quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, da reencarnação, análise do conceito de ação e reação, que muito se estuda nos centros espíritas, nós precisamos entender esse contexto.
Né? Quando a gente fala da situação dos espíritos no mundo espiritual, tem uma série de ideias que são trazidas pelos espíritos nas obras básicas, nas obras fundamentais, que às vezes são distorcidas por outros autores. Por exemplo, se a gente pegar o livro Céu e Inferno, aquilo ali é um tratado filosófico de como é que os espíritos estão no mundo espiritual. E para a gente entender essa situação, o que ele faz? Na primeira parte, ele prepara o leitor para que ele vai encontrar na segunda parte. Então, se eu ler só a segunda parte, que são os espíritos nas condições que estão no mundo espiritual, eu não consigo entender o porquê daquilo. Mas quando eu leio lá na primeira parte toda a fundamentação teórica que ele apresenta, né, da doutrina do nada, os espíritos, aí ele vai falar do céu e inferno, da onde veio essa ideia, porque a gente carrega isso muito forte na nossa mente, né, da onde veio a ideia dos anjos e demônios. E ele faz uma desconstrução inicial e depois mostra como é que se dá a situação dos espíritos no mundo espiritual. O Código Penal da Vida Futura, inclusive, eu fiz uma palestra no ano retrasado sobre isso. É muito interessante porque ele mostra exatamente como é que se dá a situação dos espíritos no mundo espiritual. O Código Penal da Vida Futura demonstra, por exemplo, né, que cada um estará no mundo espiritual de acordo com aquilo que produziu em vida. E aí, os desdobramentos que aparecem a partir dessa obra são infinitas. Porque nós vamos pegar esses conceitos e vamos procurar aplicar em nossas vidas. E o estudo do Espiritismo vai se alterando ao longo dos anos. Quanto mais a gente aprofunda, mais a gente vai vendo que as obras todas são interligadas. Né? O Livro dos Espíritos, por exemplo, tem 4 partes. Cada parte do Livro dos Espíritos se aprofunda em uma das obras. E isso é muito rico. Por isso que não dá para ler só um livro. Tem que ler todos eles de forma concentrada, né? De forma convergente. O primeiro livro, ele vai ter um aprofundamento na Gênese. O segundo livro, no livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto livro, do Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno. Então, se a gente ler a primeira parte e depois ler a Gênese, também é uma forma de se estudar, porque a gente vai aprender vários conceitos ali. Por que a gente acha, e a gente quis trazer essa reflexão para hoje, né? Porque o tema é Allan Kardec, a bússola do conhecimento espírita. Porque realmente é. A bússola leva aonde nós desejamos ir, não é verdade? Agora, a bússola, por mais que você mexa nesse aparelho, o que ele faz? Né? Ela não vai sempre apontar para a mesma direção? Alguém já mexeu com a bússola? É muito curioso, né? Você vira 360 graus e aquela setinha vai sempre te apontar para a única direção. Então, se nós quisermos e desejamos estudar o Espiritismo, a gente precisa valorizar a obra de Kardec. Esse texto, o Porquê, né, Porquê Allan Kardec, que o professor Silvio Chibeni trouxe, eu vou trazer só 3 pontos, tá, desse texto, depois eu posso passar para o Alberto ou para a Graça, o texto inteiro, integral, para vocês divulgarem entre os companheiros aí do CEVAC. Vai ser uma alegria compartilhar isso com vocês. Então, olha só o que ele diz, né, no primeiro estrofe. A obra de Allan Kardec, quando analisada inteiramente, como eu disse agora, revela uma solidez lógica, uma racionalidade, uma limpidez argumentativa, uma coerência de fazer inveja aos mais conceituados tratados filosóficos que a humanidade possui. Olha que coisa linda. Né? Ali a gente tem todo o direcionamento que nós precisamos para entender a vida, para entender a nossa natureza, para compreender a nossa tarefa no mundo, para nos colocar rumo ao nosso encontro com Deus, que é a perfeição e a felicidade. É um dos caminhos? Eu não tenho dúvida que é um dos caminhos. Mas é um dos caminhos que foi desenvolvido por uma mente brilhante, né? Foi organizado por uma mente brilhante, que eu até brinco, que Kardec tinha uma inteligência que parecia um bisturi, tamanha precisão que era dos seus ensinamentos. Ele continua, Allan Kardec revelou em tudo o que fez uma prudência, um equilíbrio, uma sobriedade, um espírito positivo e despreconcebido, um bom senso, enfim, que singulariza a sua figura entre as de todos os expoentes da cultura humana.
Então, isso não é bairrismo, isso não é regionalismo. Nós, estudando o Espiritismo e vendo o alcance que a doutrina espírita tem nas nossas vidas, a gente atribui isso a um espírito de escola, a um espírito de alta grandeza, um espírito preparado. Né? Se Kardec falhasse na sua missão, outros assumiriam? Não tenho dúvida, tem muitas ideias que foram escritas. Né? Inclusive, Leon Denis era brilhante, mas ele cumpriu a tarefa dele, cumpriu de maneira, né, inquestionável. E nos seus 14 anos trouxe esse acervo de maravilhas que a gente não vai esgotar. Eu costumo afirmar que a obra espírita não é para uma encarnação, é para várias. Em uma das obras que foram publicadas lá na nossa casa, mediunicamente, uma delas chama O Zelo de Tua Casa. E o senhor Gustavo Marcondes, que foi um dos dirigentes, né, a pessoa que criou, que fundou o Centro Espírita Allan Kardec, perguntaram para ele o que ele fazia no mundo espiritual. Ele falou assim, além dos meus afazeres comuns, eu continuo estudando as obras de Allan Kardec. Porque imagina lá no mundo espiritual, com outra roupagem, né, com numa dimensão diferente, numa perspectiva da vida diferente, a gente ter acesso a esse conhecimento. Gente, deve ser algo realmente inusitado e maravilhoso. Porque quando a gente lê, por exemplo, alguns trechos dos 5 livros, não tem como a gente não se encantar. Né? Quando ele trata da riqueza, da pobreza, das desigualdades, do sentimento de amor, né? Da forma que a gente tem que evolui. Aquele capítulo do dogma da reencarnação que Kardec coloca no Livro dos Espíritos é uma bênção aquilo nas nossas vidas. Então não tem como a gente não ler e falar assim, nossa, isso aqui é desarticulado da realidade. Muito pelo contrário, aquilo diz muito da nossa realidade. Aí, que mais? Ele continua, a obra de Allan Kardec apresenta-se dentro de padrões de clareza e objetividade tais que não deixa nenhuma margem a ambiguidades e mal-entendidos, especialmente quanto aos pontos fundamentais. E aí a gente pergunta, a gente sabe com profundidade quais são os pontos fundamentais da doutrina? Se alguém chegar para a gente e falar assim, escuta, o que o Espiritismo ensina? Quais são os pontos fundamentais do Espiritismo? A gente tem esse traquejo de explicar com profundidade, com o alcance que ele organizou, para que as pessoas possam aprender um pouco mais do Espiritismo, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Vocês concordam? Essa é a grande máxima do processo de desenvolvimento intelectual. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E nesse sentido, então, a obra de Allan Kardec não dá margem para más interpretações. E a gente tem que fazer esse exercício de levar, né, a doutrina espírita no crivo daquilo que a gente analisa, por exemplo, nas mensagens atuais. O ano passado, que teve de mensagens de cunho místicos, falando da pandemia, só por Deus. E aí a gente tem que revisitar a obra de Kardec e ver lá que ele falou num trecho da Revista Espírita sobre a pandemia. E não é alardioso como foram as mensagens que foram publicadas e que muitas pessoas, né, de forma equivocada, amplificaram isso através dos meios de comunicação modernos. Mas a gente tem que ter essa racionalidade, a gente tem que ter essa razão, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós passamos para as pessoas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós ensinamos às pessoas. Por isso que o CEVAC, o SEAC, as casas sérias se pautam por um conhecimento espírita, né, alicerçado nas obras de Kardec. Para que a gente possa, no futuro, levar esse conhecimento, né, a todas as pessoas que necessitam desse ideal, né, dessa forma de ver a vida que o Espiritismo nos dá. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, quando conheceram o Espiritismo, pensavam de um jeito. Quando a gente vai fazendo essa imersão dentro da doutrina, nós vamos mudando. É claro que velhos hábitos, velhos trejeitos, né? Alguns pensamentos cristalizados são difíceis de se consertar. Falo isso por mim, né? Por mim mesmo, porque tem coisas que são realmente difíceis, mas não são impossíveis. E se a gente revisita, né, essas abordagens que Kardec dá, esse bom senso que ele tratava, até nos momentos mais difíceis, a Revista Espírita é lindíssima nesse sentido, até nos momentos mais difíceis que ele sofreu de perseguição,
ele mantinha a coerência naquilo que ele aprendeu com os Espíritos, com Jesus. E nos deu diretrizes seguras para que a gente pudesse fundar em nós esse templo seguro chamado doutrina espírita, a fim de que ali a gente pudesse sentar, estudar, meditar, refletir, ver a viabilidade da aplicação prática desses ensinamentos na nossa vida, porque isso é uma decisão pessoal que a gente tem, e a partir desta escolha, começar a mudar a nós mesmos e, por consequência disso, o mundo que nós estamos vivendo. Tá bom? Então eu fico por aqui, minha gratidão, e que a gente possa continuar no ano que vem, estar juntos lá no SEBAC, estudando, né, cada vez mais a doutrina espírita através das lindíssimas e inesquecíveis obras de Allan Kardec.